gente, é muito importante ter em mente que político não joga para perder. Então, uma pesquisa bastante importante para dar uma temperatura de como é que esses donos do poder estão vendo o jogo eleitoral é essa. É o saldo da janela partidária. O que é janela partidária? Aquele período em que os políticos podem migrar de partido sem serem acusados de infidelidade ao partido que os elegeu. Beleza. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, partido que Bolsonaro escolheu para disputar a reeleição, vai passar de 70 deputados depois que a janela partidária se fechou, sendo aí a maior bancada da Câmara dos Deputados. Os dados são da própria Câmara, que ainda não fechou todo o mapa de idas e vindas, mas até o último registro tinha 73 deputados no PL. Esse número vai ser maior, sim, assim que o Tribunal Superior Eleitoral processar e formalizar todas as trocas de partido. Vem para cá um telão que a gente vai mostrar para vocês exatamente como é que fica essa nova configuração da Câmara dos Deputados. Olha que legal. Vou me afastar aqui um pouquinho para você ter ideia, né? Bom, são um total de 513 deputados, né? O PL, gente, ganhou mais de 40 deputados. Olha só, mais de 40 deputados. Isso acontece porque Bolsonaro vai para o PL, puxa os bolsonaristas que estavam aqui no União Brasil. Olha só como esse fluxo fica muito fácil de fazer a conta quando você vê que o União Brasil sozinho perdeu 34. O que é isso? É o grupo de bolsonaristas que se elege com Bolsonaro naquele tsunami de direita. E aí, quando o Bolsonaro sai do União Brasil, decide acompanhá-lo na nova casa. Então, praticamente tudo o que o União Brasil perdeu veio para o PL, que passa de 73 deputados, vai chegar a 76, segundo dirigentes do partido com os quais eu conversei. Qual é a segunda força política da Câmara? É o PT. O PT, no fim das contas, fica com um saldo positivo de mais 2, mas ele perdeu alguns e ficou com mais 4 deputados. Então, esse é o saldo, o PT se aproximando de 60 deputados, tem 56 parlamentares na Câmara. A terceira força política é o PP. PP de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Então, o que eu vou te propor aqui? Olha aqui comigo, PL, partido de Bolsonaro, PP, partido de Ciro Nogueira. Aliados, esses dois. O PT mostra a força da oposição aqui no meio do ex-presidente Lula com 56 deputados. Agora, Chile, corre comigo aqui para o outro lado, ó. Porque a gente vai ver o que aconteceu com a Tríplice Aliança. Eu te convido a dar uma olhada agora nesse terceiro partido, o Republicanos. Esse é o partido que Bolsonaro amarrou, filiando quem? Ninguém mais, ninguém menos que o candidato dele ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha o que aconteceu com o Republicanos. Ganhou pelo menos 15 parlamentares. De novo, esses números podem ser alterados até todo o processamento dos dados. O que significa que a Tríplice Aliança, o que eu estou chamando de Tríplice Aliança? PL, com 73 deputados, ganhou pelo menos 40 parlamentares. O PP, que ganhou pelo menos 12 deputados. E o Republicanos, que ganhou pelo menos 15. Isso mostra o triunvirato da governança de Jair Bolsonaro. Cada um desses partidos ganhou alguns deputados porque a aliança governista decidiu dividir o bonde bolsonarista, não colocando todos no PL. Obviamente, o PL ficou com mais porque é o partido de Bolsonaro, mas tanto o PP quanto Republicanos também tiveram. O PSD de Gilberto Kassab vem aqui, olha, com 43 deputados, também não perde fôlego. O MDB, 35, tinha encolhido muito, manteve ali o que já tinha. O PSDB, esse número aqui ainda pode mudar. Gente, olha o que está acontecendo com o PSDB. 6 deputados de São Paulo saíram, agora eles estão com 27 no saldo de chegadas e partidas. Mesma coisa aconteceu com o PSB, que teve uma debandada pesadíssima das bancadas de Minas Gerais e outros partidos, perdeu, encolheu um pouco, aposta tudo nessa eleição aliado a Lula para tentar recuperar seu peso. O PDT de Ciro Gomes também perdeu aí algumas forças. Uma parte delas foi recompôs o PSB, outra foi, uma parte foi para a esquerda mesmo se aliar a Lula. Tem uma divisão também em outras siglas, tem 92 outros deputados, né, que estão em partidos menores. Mas, basicamente, esse é o mapa da guerra dos votos. Se a gente fizer uma conta grossa aqui, deixa eu pegar
a minha calculadora, porque sim, sou dessas, tá, Brasil? Não vou fazer conta de cabeça para vocês aqui não, porque era só o que me faltava. Estreando a grade nova, a pessoa fazer uma conta bizarra de cabeça. Vamos ver, 56 na bancada do PT, 25 na bancada do PSB, mais 20 na bancada do PDT. Isso aqui dá as forças de centro-esquerda e esquerda declaradamente, sem contar ali Rede, PSOL e tal, estão com 101, 105 deputados. Vamos fazer essa conta grossa ali. Agora, olha as forças de centro-direita. O que acontece? A gente tem 73 no PL, com 50 no PP, com 47 no União Brasil, com 45 no Republicanos, com... eu vou colocar o PSD ali, porque 70% da bancada do PSD é bolsonarista, gente, mais 43. Você tem 105 deputados de um lado, numa aliança grossa ali da esquerda, centro-esquerda, e 260 do outro, 258 do outro, somando aí essas bancadas notadamente de centro-direita ou direita, PL, PP, União Brasil, Republicanos e PSD. O centro-centro, né, MDB e PSDB, saem muito pressionados de minuto, não chegando aí nem a 75, nem empatando na verdade, com um número menor aí do que o PL. Vem para cá Yuri Pita, Renata Agostini e Leandro Rezende, o nosso timaço da análise, para a gente entender um pouco qual a importância desse mapa. Assim, a Renata me perguntou assim, você avisou que os números não são esses? Sim, a primeira coisa que eu falei é que eles podem ser atualizados até amanhã, quando houver o cômputo aí de todas as migrações. Esse é o número que a Câmara tem até hoje de manhã. Eu começo com o Yuri Pita. Yuri, importante, né? A gente vê que as forças de centro-direita saíram muito fortes aí dessa janela partidária. Tem muita gente achando que, independentemente do que as pesquisas dizem sobre o próprio Bolsonaro, estar ao lado dele, a exemplo do que foi em 2018, pode ser um senhor apelo para a eleição de deputados federais e estaduais, né? Sem dúvida, o governo é sempre um polo gravitacional bastante forte. Boa tarde, Daniela, Renata, Leandro, quem nos acompanha aqui no 360. Indo um pouco mais a fundo nesses números, a gente percebe, sem dúvida alguma, essa potência que os três partidos que dão sustentação ao governo conseguiram. O PL havia, em 2018, conquistado 33 cadeiras, subiu para mais de 70, ou seja, mais do que dobrou. O Republicanos tinha conquistado 30 cadeiras na eleição de 2018, chega a 45, um aumento de 50%. E o PP também, que não tinha chegado a 40 deputados eleitos em 2018, agora com 50, com perspectiva de chegar a 55, podendo até mesmo, eventualmente, ou igualar ou até ficar com uma cadeira a mais ou uma a menos do que o PT. Porque dentro dessa conta de que os dados ainda vão ser atualizados pela Câmara, para citar um exemplo, no PT, ainda consta Marília Reis como deputada do PT e não do Solidariedade, ela já anunciou essa mudança. E vários outros partidos têm feito essa atualização. O MDB, por exemplo, acabou de mandar mensagem dizendo que o seu número fechou em 37 na contabilidade do partido, 2 a mais do que a gente vê, por enquanto, nos números oficiais. De qualquer modo, mostra essa força do governo, uma dificuldade na oposição. O PT conseguiu se manter, conseguiu atrair um ou outro deputado também, mas a grande questão é que o seu principal parceiro na indicação da vice, o PSB, sai bastante machucado, tem uma perspectiva de reconquistar cadeiras na eleição de 2022, mas neste momento na Câmara está também com uma redução significativa na sua bancada, inclusive porque perdeu integrantes para o campo governista. Há deputados e deputadas do PSB que saíram para os partidos como o PL de Jair Bolsonaro. Tem exemplos aqui em São Paulo nesse sentido. E em relação à terceira via, para concluir, de fato, o PSDB é um partido que ainda vai perder mais deputados do que consta no registro oficial. Ainda há mudanças acontecendo que ainda não foram homologadas, ainda não foram registradas oficialmente. E fica a grande questão de quando esses partidos se reunirem, quantos dos seus deputados de fato vão se engajar em uma eventual candidatura de terceira via, porque a gente sabe que há dissidências em todos os campos, seja no MDB, seja no próprio União Brasil, no PSD de Gilberto Kassab, como esses, na base, como eles vão se aliar, porque o peso também das eleições estaduais é muito forte para esses deputados.
Renata, explicando aí, né, deixando claro que vários desses números eles ainda não estão completos. A União Brasil, por exemplo, disse mais cedo, chegou aqui para a gente, vou pegar aqui da assessoria. Né? 52. Perfeito, que ia fechar com 52 votos. A mesma atualização está sendo feita pelos outros partidos. O PL acha que fica com 76. De todo modo, é inquestionável, né, Renata? A força que essa centro-direita, esse triunvirato de apoio a Bolsonaro está saindo da janela partidária. A grande questão agora é que um partido ter 70 deputados é maravilhoso. Quando você tem muito fundo eleitoral, todo mundo vai ter disposição, dinheiro para fazer campanha e tal. Na hora do vamos ver, vai ser um pega pra capar para dividir esse recurso eleitoral que só Jesus na causa. Talvez nem seja bom meter Jesus no meio disso, né? Assim, vai ser aquela coisa de cobra fumando mesmo, Renata. Perfeita. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Não, tem ajustes a serem feitos. Aí a gente está citando partidos que dizem que vão ficar com mais do que aparece. Vou citar um que vai ficar com um pouco menos, republicanos. A conta do partido é que eles não ficam com 45, não. Eles devem ficar com 43. De qualquer forma, um ajuste pequeno. E se a gente for comparar com a bancada que eles tinham, que era de cerca de 34, é um nítido avanço, um partido que fechou aliança com o presidente Jair Bolsonaro e também conseguiu avançar. Esse ponto que Dani traz, gente, é fundamental. Então, você tem bancadas que se agigantaram, muita gente que foi para lá mirando o apoio do governo, negociação, inclusive, de partidos aliados do governo que passaram, sim, segundo relatos de lideranças com os quais eu conversei, com promessas de emendas. Então, o governo e também o PP jogaram ali com os instrumentos que tinham, mas o fundo eleitoral desses partidos, o dinheiro que eles têm à disposição para despejar na campanha, gente, é o mesmo. Então, tem mais gente que vai pleitear esse recurso. É uma aposta de ter mais nomes competitivos para que eles saiam dessa nova eleição também com uma bancada grande, mas para essa eleição que se avizinha, tem ali um quantitativo de grana e vai ter uma disputa intensa para saber quem vai levar esses recursos. Hoje, uma liderança me fazia uma ponderação, Dani. No caso do PL, a gente está falando ali do grupo dos bolsonaristas, essa liderança lembrava, tem muita gente que faz campanha nas redes sociais, que não precisa tanto de dinheiro. Mas, gente, dinheiro para candidato é sempre muito bom e obrigada. Então, eu não vejo ninguém abrindo mão de recursos, vai ser uma campanha intensa também por dinheiro. Agora, Leandro, vamos fazer um saldo aí rápido da esquerda, né? PDT perdeu, enxugou, PSB enxugou, o PT cresceu um pouquinho, vai ficar ali com 56 deputados, ganhou 4, perdeu 2, redistribuiu entre outros partidos de esquerda. Qual é o saldo final aí dessa janela partidária? O que isso poderia prenunciar para a esquerda ou centro-esquerda brasileira? Que vai ter que fazer federação para disputar as eleições de 2022. Dani, boa tarde para você, para o Yuri, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, eu conversei com o Jairo Nicolau, cientista político dos mais conhecidos do país, sobre esse saldo da janela partidária. E quando a gente olha para o saldo, né, dos partidos de esquerda e de centro-esquerda, a avaliação dele é de que houve uma concentração do poder nas legendas de direita e de centro-direita, sobretudo nos 3 partidos que dão sustentação ao presidente Jair Bolsonaro, PL, republicanos e progressistas, né, o PP, e com destaque para outras 2 legendas importantes nesse espectro político, que é o PSD e o recém-nascido, né, União Brasil. Então, essas 5 legendas, na avaliação dele, vão concentrar ainda mais poder na próxima legislatura. E a avaliação que o Jairo Nicolau faz é de que para as eleições de 2022, ou seja, a legislatura que vai começar na Câmara em fevereiro ali de 2023, a gente deve ver uma concentração ainda de políticos de centro-esquerda nas chamadas federações partidárias. A gente tem uma federação partidária importante do PT com o PCdoB e o PV e o PSB ali deve crescer um pouco na avaliação do Jairo Nicolau, mas o poder, né, as pessoas que vão ser eleitas pelo esse espectro político devem estar nessa federação maior, seguida ali pela federação de PSOL e Rede também. A projeção que o Jairo Nicolau faz é de que a gente sai dessa janela partidária com poder um pouco mais concentrado em algumas legendas e isso deve aparecer nas eleições de 2022, com reflexo, evidentemente, em 2023. Dani.